A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Querido, hoje, trazendo até você mais um estudo da Palavra do Senhor, Evangelho Genuíno, professor Gerson, chegando até você com uma palavra de edificação, de aprendizado acerca das Escrituras. Querido, se você quiser ajudar nosso ministério, no fim desse vídeo nós deixaremos o número de uma conta para que você possa nos ajudar a manter nosso canal e nossa página no Facebook. Hoje, trazendo até você, quem é o Verbo? Quem é o Verbo encarnado de João capítulo 1, versículo 1? Em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, em arques, em hologos, kai hologos, em prostonteon, kai theos, em hologos. E ele estava no princípio junto de Deus, autos em arque prostonteon. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Panta de altura genetu, kai choris altura genetu ude enho gegonen. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, em autozoe, em kai hetzoe, em tufoston antropon. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Cai tu fos em te escutia, fainei, cai re escutia, autu, u cate laben. Querido, o Evangelho de João, ele é considerado, meus amados, o mais erudito de todos os evangelhos e o mais místico, mas também o mais profundo dos evangelhos. Neste vídeo, o professor Gerson quer abordar 5 versículos. Os 5 primeiros versículos do primeiro capítulo é algo que traz algumas polêmicas, concentradas dentro do Novo Testamento. Baseado nesses versículos, a maior parte dos cristãos desinformados ou com interpretações exegéticas tendenciosas sustentam há séculos a divindade de Jesus. Ao longo desse estudo, nós queremos chamar a atenção de você para as muitas passagens em que Jesus deixa muito claro que ele não é Deus, ele nunca foi Deus, e jamais será Deus, porque só existe um Deus. Chamar Israel Adonai, Elohei Adonai, errado. Quem não aprender isso com os judeus, jamais conhecerá o verdadeiro Deus em sua manifestação única e verdadeira. Muitos, queridos, renomados estudiosos das Escrituras são unânimes em afirmar que esse prólogo do Evangelho de João, ele era conhecido na sua época, em que o Evangelho foi escrito. E João inseriu esse prólogo na abertura do seu Evangelho. Podemos perceber que no restante do Evangelho, Jesus jamais é chamado de Verbo, novamente. E é importante lembrar para os leitores, quando João escreveu o seu Evangelho,
Os outros evangelhos, ou seja, os outros evangelhos do Novo Testamento, já existiam e já eram circulares na época. O Evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso, um importante centro cultural da época, onde havia intermináveis discussões sobre ciência, ou se o Evangelho de João refletia um pensamento grego, ou ele refletia um pensamento judaico. Embora as ideias identifiquem o seu autor como sendo um judeu, ele é claramente desenvolvido a partir de ideias, de elementos, de conceitos de cunho grego e helenista, segundo a maioria dos estudiosos da época. Os evangelhos oferecem verdadeiros ensinamentos do Cristo que, independente de qualquer fatores religiosos, o ensino do Cristo cósmico. Ou seja, religiões, querido, por melhor que sejam, são transitórias e representam um ponto insignificante na eternidade. Tudo que é transitório deve sempre ceder lugar ao que é permanente. Então, vamos deixar de lado qualquer sectarismo religioso e preconceituoso de noções de lógicas empedradas, engessadas, congeladas, e vamos abrir a nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos profundos contidos nas Escrituras. Querido, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este primeiro versículo é suficiente para milhões e milhões de cristãos quererem provar que Jesus é o próprio Deus criador do universo, nesse universo infinito, ou seja, infinito em carne, entre os habitantes de um minúsculo grão de poeira chamado planeta Terra. Se o planeta Terra ele é um grãozinho de poeira nesse universo cósmico, imagina o tamanho de um ser humano. Agora imagina um Deus que está acima de todo esse universo, habitar em toda a sua essência numa minúscula poeirinha cósmica, uma laminha cósmica chamada ser humano. Impossível, porque o infinito não pode se tornar, querido, finito. O Todo-Poderoso não pode se tornar um poderoso limitado. Isso vai contra toda a lógica e toda a inteligência que Deus deu ao ser humano. É só pensarmos. Grandes pensadores defendem que o Verbo é o Deus Pai. O Verbo, querido, é a ação. E o Pai se caracteriza pela ação, pois é o Pai quem cria. O Pai é a atividade, o Criador, o pensador de todo o projeto criacionista revelado em Bereshit, em Gênesis. O Logos tem um sentido muito mais abrangente do que simplesmente a palavra verbo. Não podemos esquecer que na mesma cidade em que surgiu a primeira teoria do Logos, com Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Cristo, que diz que o homem não pode parar no mesmo rio duas vezes, pois a água está sempre se movendo, então o rio já não será mais o mesmo, e o próprio homem também está constantemente mudando, e já não será o mesmo de ontem. Mas, para Heráclito, existe um princípio eterno de ordem no universo, um princípio que governa todas as coisas ordenadamente. E este princípio, quem é esse princípio? É o Logos. E nesse sentido, o Logos pode ser traduzido como a razão do universo. O estoicismo grego mais tarde sustenta que a razão suprema do mundo
ou seja, a razão que rege o universo, está presente na razão humana, através do Logos. Para os estoicos, Logos, para eles, significa a racionalidade, a razão humana, a razão da criação. O mundo é regido pela razão. O mundo desenvolveu-se pela razão. O mundo é mantido pela razão. O mundo é o que é graças à ação do princípio razoável de Deus. O homem não é potencialmente nobre e humano, a não ser pela razão. O dever do homem é seguir a reta razão, ou seja, seguir o Logos, a palavra de Deus. E é aí que o homem encontra a felicidade e a paz interior, que é a grande influência sobre o cristianismo. Pois seguir a reta razão será considerado o contrário da tendência de se afastar-se da razão, que é o que nós conhecemos como pecado, que nos afasta de Deus. Ou seja, afastar-se da reta razão é a doença ou a corrupção para a alma de todo ser humano. Filo de Alexandria, amados, que era um judeu dedicado no mundo grego, havia desenvolvido uma concepção do Logos, que em muitos pontos se parece com o Logos apresentado por João. Ele faz um esforço para integrar o pensamento judaico e o pensamento grego. Para Filo de Alexandria, Deus é tratado pelos gregos absolutamente transcendente e tem relação direta com o mundo sensível, e o Logos é o princípio da mediação entre Deus e a matéria. Lembra-se que Jesus é o único mediador? Logos é o arquétipo das ideias. É o mundo inteligível, o modelo do mundo sensível. Para Filo, ele, o Logos, não é nem criado, nem incriado, assim como Deus é transcendente e imanente. No mundo, o Logos se mantém entre o Criador e a criatura. O Logos é o intercessor do mortal, é o embaixador do soberano junto ao subordinado. Querido, Logos em hebraico é traduzido de davar, ou devar, que quer dizer inteligência, palavra, verbo, o conceito mais próximo de informação. Para que uma coisa exista, precisa ser informado no sentido genérico do termo. Ou seja, sem essa informação, nada subsiste, nada toma forma ou existe. Sem o Logos, sem o pensamento, sem a informação, sem o projeto de Deus, nada poderia vir à existência. Não podemos, então, de modo algum, considerar o conceito de Logos como se fosse uma exclusividade do Evangelho de João. Pois essa afirmação do Logos não argumenta ou afirma que o Verbo é o Deus Todo-Poderoso. E esse prólogo de João já existia. Isso não foi uma invenção de João. Não foi uma inspiração de Deus para João. Foi uma inspiração de João tomar algo que já existia e colocar no seu Evangelho. Porque, querido, Deus é inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. A substância de Deus é a inteligência. O substantivo de Deus é a inteligência. A inteligência, meu querido, é a causa primária da realização. E a realização se dá em 3 fases. Tudo foi criado em 3 fases: pensamento, projeto, palavra e ação. Então Deus criou todas as coisas, pensando, depois falando e depois agindo. Jesus diz que Deus é Espírito. Apenas isso.
O que caracteriza o espírito é a faculdade de pensar. O pensamento é a inteligência manifestada. A inteligência se manifesta através do pensamento. E a inteligência é o substantivo de Deus. O pensamento é o adjetivo de Deus e o agir de Deus. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas, Deus pensa, Deus fala e Deus age. E esse pensamento, que veio através da inteligência de Deus, é o Logos. É o projeto salvífico para a alma do homem, que se fez carne na pessoa de Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, na pessoa de Jesus, o Rei dos Reis, o Mashiach. Resumido por Jesus na frase, Deus é a inteligência suprema. A inteligência do pensamento se organiza através da palavra. A manifestação da inteligência é o pensamento. A palavra é a exteriorização do pensamento. Você pensa, você fala. João, na sua primeira epístola, diz que Deus é amor e que Deus é luz. O amor e luz são as mesmas coisas. Amados, a palavra é o verbo de Deus. A luz e o amor que se exteriorizam através do pensamento de Deus. Temos então substantivo, adjetivo e verbo. Substantivo é a substância de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O adjetivo são os atributos de Deus, resolvidos pela declaração de Jesus que Deus é Espírito. O verbo é a ação de Deus. É a palavra produzindo a ação. Pensamento, palavra e ação. E Deus é amor. Deus é luz. Amor e luz se manifestam no mundo através do Logos, do Cristo que está dentro de cada um de nós. Ou seja, a centelha da luz de Deus que temos em nosso íntimo. Amados, Deus é o princípio de todas as coisas. E a inteligência que se manifesta em pensamento é a palavra em ação. O pensamento é o Logos. O Filho dentro desse Logos, pensamento, está representando o projeto pensativo de salvação para todo homem que crê e o recebe para o resgate da sua alma. É também a ação do Espírito Santo, o princípio espiritual agindo sobre o princípio material. Deus pensou, Deus falou e seu Espírito agiu junto com a sua corte celestial, seus anjos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Princípio é a tradução da palavra grega arche, que é a geração primária do surgimento de todas as coisas. O grego, assim como o inglês, não faz distinção entre ser e estar. Nós traduzimos, no princípio era o Verbo, mas podemos traduzir também como o princípio estava o Verbo estava no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Logo estava com Deus. Esta preposição com Deus é a tradução da preposição grega pros. Uma orientação está voltado para, o Logo está orientado para Deus. O simbolismo do primeiro pecado é do tamanho desta orientação do Logos, que está dentro de nós, em direção ao seu fim, em direção a Deus. Como o pecado em nós está em direção, querido, ao contrário, à contramão de Deus, também o Logos, dentro de nós, na pessoa de Cristo, está produzindo em nós capacidades e motivações para irmos direto a Deus. A palavra de Deus em latim quer dizer Dios, que quer dizer Deus é luz iluminadora, que se entende, que nos dirige em meio às trevas desse mundo. Em grego, esta palavra pertence ao sentido de ver com clareza, por isso que a palavra teoria deriva-se de teos, Deus, e que quer dizer originalmente contemplação, ou seja, olhar para algo. Estamos voltados
para então estarmos a caminho para a transparência do olhar iluminador produzido pela luz direcionadora de Deus. Deus é tua luz, Jesus é tua luz, Jesus é luz, Deus é luz, e Jesus disse que nós seríamos luz, ou seja, nós também serviremos de iluminação para aqueles que estão em treva possam encontrar o caminho do Deus, que é a verdadeira e suprema luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No texto grego não há artigo definido antes de theos, antes de Deus. Quando não existe artigo definido no grego, quando não há artigo, é possível compreender a tradução para o português como: e divino era o Logos, ou seja, a palavra era divina. Ou seja, Theos, nesse texto, não Theos, está predicando na frase o Logos, o tornando divino. Deus existe dentro de cada um de nós. Jesus, nesse sentido, é Deus na representatividade, pois é divino. E por que Jesus é divino? O Logos, quando encarna em Jesus, torna Jesus divino, porque o Logos é divino. Mas não como absoluto criador do universo. Jesus não é o absoluto criador do universo. Jesus é uma das manifestações possíveis de Deus na Terra para a salvação do homem. O ponto de ser plena manifestação de Deus, conforme usamos até agora, podemos traduzir assim: o Logos estava no princípio e estava direcionado para Deus. O Logos também era aqui a causa primária de todas as coisas e os três níveis de realização, como Logos pensamento, depois palavra e depois vem a ação do Espírito através do Logos, do pensamento projetivo, salvífico para o homem. O Logos estava no princípio e o princípio era Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Logos normalmente é traduzido como palavra. É o Cristo cósmico que está em todas as coisas. É a manifestação do Deus invisível através da encarnação do Logos, tornando a pessoa de Jesus divina, porque o Logos é divino. Então, querido, que Deus possa te abençoar, que você possa mais uma vez, querido, ser edificado, fortalecido, que Deus possa abrir a sua mente para entender quem é o Verbo, que significa o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo é o pensamento, querido, é também, querido, a palavra e é a ação que produz, querido, a ação do Espírito, que é a manifestação da atividade de Deus sobre os seres humanos. Shalom Adonai. Se você quiser nos ajudar, ajude o nosso canal. Está aí o número da conta para você nos ajudar. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.